Fala, leitores da Bíblia, graça e paz. Hoje a gente vai ler Juízes, capítulo 15 e 16, Salmo 114 e Atos 25. Vou colocar Juízes 15, ok? Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Instrui-nos, ilumina nossa mente, nosso coração. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Juízes, capítulo 5. Juízes capítulo 15. Passado algum tempo, nos dias da colheita do trigo, Sansão, levando um cabrito, foi visitar a sua mulher e dizia: Vou entrar no quarto da minha mulher. Porém, o pai dela não o deixou entrar. Ele disse: Eu realmente pensei que você tinha muito ódio por ela e por isso a dei ao seu companheiro. Mas você não concorda que a irmã mais nova é mais bonita do que ela? Fique com ela em lugar da outra. Mas Sansão disse: Desta vez sou inocente para com os filisteus, quando lhes fizer algum mal. Então saiu, apanhou 300 raposas e pegou um bom número de tochas, amarrou as raposas duas a duas pela cauda e prendeu uma tocha em cada par. Pôs fogo nas tochas e largou as raposas nas plantações dos filisteus. Assim incendiou tanto os feixes como o cereal que ainda estava por ser colhido, além das vinhas e dos olivais. Olha o que ele fez. De raiva pelo pai da mulher ter dado ela ao outro, ele pegou essas raposas, 300 raposas, juntou de duas em duas, pôs uma tocha e soltou elas para queimar a plantação dos filisteus. Os filisteus perguntaram: Quem fez isso? Responderam: Sansão, o genro do Timinita, porque o sogro lhe tirou a mulher e a deu ao amigo dele. Então os filisteus foram e queimaram a mulher e o pai dela. E Sansão disse a eles: Se é assim que vocês fazem, não desistirei enquanto não me vingar. Então ele ainda queria mais. E ele os atacou com fúria, matando muitos deles. Depois desceu e habitou numa caverna na rocha de Etã. Sansão é um homem extremamente forte e irado também, né? Então os filisteus subiram e acamparam em Judá, espalhando-se por Leí. Os homens de Judá perguntaram aos filisteus: Por que vocês estão nos atacando? Responderam: Viemos prender Sansão para fazer com ele o mesmo que ele fez conosco. Então 3.000 homens de Judá foram até a caverna da rocha de Etã e disseram a Sansão: Você não sabia que os filisteus dominam sobre nós? Por que então você nos fez isso? Ele lhes respondeu: Assim como fizeram comigo, eu fiz com eles. Os homens de Judá disseram a Sansão: Viemos para amarrar você para o entregar nas mãos dos filisteus. E Sansão disse: Jurem para mim que vocês não me matarão. Eles lhe disseram: Não, nós somente vamos amarrar você e entregá-lo nas mãos dos filisteus, mas de maneira nenhuma vamos matar você. Olha só, isso aqui, contexto escolar, a gente ouve muito isso, ó. Assim como fizeram comigo, eu fiz com eles. Essa questão da vingança é muito presente, né? Eu fiz isso porque ele fez tal coisa. No contexto de adultos também é assim, né? Então, os homens lá da cidade falaram que iam entregar Sansão aceitou. Então, eles o amarraram com 2 cordas novas e o fizeram sair da caverna. Quando Sansão chegou em Leí, os filisteus foram gritando ao encontro dele, mas o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão que as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados e as amarras que ele tinha nas mãos se soltaram. Então achou uma queixada de jumento, ainda fresca, então aquela parte do queixo aqui do jumento, ainda fresca, pegou na mão e com ela matou 1.000 homens. E disse: Com uma queixada de jumento, um montão, outro montão. Com uma queixada de jumento, matei 1.000 homens. Quando acabou de falar, jogou fora a queixada. E aquele lugar foi chamado de Ramat-Leí. Sentindo muita sede, Sansão clamou ao Senhor e disse: Por meio de teu servo, deste esta grande salvação. Será que agora vou morrer de sede e cair nas mãos desses incircuncisos?
Então, ele fez uma coisa muito grande e estava morrendo de sede. Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Leí e dela saiu água. Sansão bebeu, recobrou o alento e reviveu. Por isso aquele lugar se chama em Acoré, até o dia de hoje. Sansão julgou Israel nos dias dos filisteus durante 20 anos. Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e teve relações com ela. Foi dito aos gazitas: Sansão chegou aqui. Eles cercaram o local e ficaram a noite toda esperando por ele às escondidas no portão da cidade. Ficaram em silêncio durante toda a noite, pois diziam: Vamos esperar até o raiar do dia, então nós os matamos. Veja aqui, ó. A Bíblia não esconde que esses homens de Deus tenham feito coisas terríveis, né? Não esconde. O livro de Juízes não é modelo de fé e de conduta para ninguém. Nós vemos aqui um Deus misericordioso usando homens falhos para cumprir a sua vontade. Porém, Sansão ficou deitado somente até a meia-noite. Então, se levantou, pegou ambas as folhas do portão da cidade. Imagina aquelas folhas altas, grandes, aquelas folhas de portão, né? Altas, grandes. Pegou ambas as folhas do portão, arrancou elas, juntamente com os seus batentes e a tranca, pôs tudo sobre os ombros e levou ao alto do monte que está em frente de Hebron. Então ele pegou as folhas da porta da cidade, ali de Gaza, pegou e subiu o monte com aquilo nas costas. Imagina a força desse homem, hein? Pois é, ele fez isso. Depois disso, Sansão se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. E ela foi a ruína de Sansão. Ele não sabia fazer boas escolhas não, viu? E ele era um homem extremamente irado. Então os governantes dos filisteus foram falar com ela e lhe disseram: Convença-o de revelar em que consiste a sua grande força e como poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para que assim possamos subjugá-lo. Cada um de nós dará a você 1.100 moedas de prata. Então Dalila disse a Sansão: Peço que você me conte em que consiste a sua grande força e com que você poderia ser amarrado e subjugado. Sansão respondeu: Se me amarrarem com 7 cordas de arco, ainda úmidas, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. O que a gente vê aqui é Dalila propondo uma questão, querendo saber o ponto fraco de Sansão e ele flertando com o perigo. A gente vê que ele não põe um limite. E esse é o grande problema, um dos grandes problemas nossos. A gente tem dificuldade em pôr limite à primeira situação de risco que nos deparamos. A gente flerta com o perigo, a gente tenta avançar, tenta criar ali uma margem maior de segurança e Sansão faz isso. Ele está flertando, ele está brincando aqui. Se me amarrarem com 7 cordas de arco, ainda úmidas, então eu vou ficar fraco e serei como qualquer outro homem. Versículo 8. Os governantes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 cordas de arco, ainda úmidas, e com as cordas ela o amarrou. Dalila havia deixado alguns homens escondidos no seu quarto. Então ela disse: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Mas ele arrebentou as cordas de arco, como se arrebenta um fio de estopa chamuscada, que é colocada perto do fogo. Assim não se soube em que consistia a força que ele tinha. Então Dalila disse a Sansão: Eis que você tem zombado de mim, me falou mentiras. Agora, por favor, conte-me como você pode ser amarrado. Ele lhe disse: Se me amarrarem bem com cordas novas, que nunca foram usadas, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Dalila pegou cordas novas e o amarrou. Depois disse: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Dalila havia deixado alguns homens escondidos no seu quarto, mas Sansão arrebentou as cordas de seus braços como se fossem um fio de linha. Dalila disse a Sansão: Até agora você tem zombado de mim, só me falou mentiras. Diga-me como você poderia ser amarrado. Ele respondeu: Se você tecer num tear as 7 tranças da minha cabeça, olha só, ele está agora chegando mais perto, agora vai falar do cabelo. Se você tecer num tear as 7 tranças da minha cabeça, se as prender como um pino de tear,
ficarei fraco, serei como qualquer outro homem. Enquanto ele dormia, ela pegou e teceu as 7 tranças dele num tear, prendeu-as com um pino de tear e depois gritou: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Mas ele despertou do sono, arrancou o pino e tirou o cabelo do tear. Então ela lhe disse: Como você pode dizer que me ama se não me revela o seu segredo? Olha só, lembra daquela primeira lá que acabou morrendo nas mãos dos filisteus? Pois é, ela está fazendo a mesma coisa. E as mulheres são hábeis, algumas são muito hábeis em tentar cativar o coração dos homens falando dessa maneira. Como você pode dizer que me ama se não me revela o seu segredo? Por 3 vezes você zombou de mim e ainda não me contou em que consiste a sua força. Ela o importunava e pressionava todos os dias com a mesma pergunta, de modo que a alma dele se angustiou até a morte. Então ele contou o seu segredo. Ele devia já ter, na primeira, já ter mandado embora essa mulher, já ter fugido, já ter saído daquela situação. Mas agora, de tanta importunação, ele cede. Nunca foi passada uma navalha na minha cabeça, porque sou nazireu consagrado a Deus desde o ventre de minha mãe. Se o meu cabelo for cortado, a minha força irá embora, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Quando Dalila viu que ele lhe havia contado o seu segredo, mandou chamar os governantes dos filisteus, dizendo: Venham mais essa vez, porque agora ele me contou o seu segredo. Então os governantes dos filisteus vieram até ela e trouxeram com eles o dinheiro. Dalila fez com que Sansão dormisse no colo dela e, tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. E assim começou a subjugá-lo. Sansão havia perdido a sua força. Então ela gritou: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Ele despertou do sono e disse consigo mesmo: Vou sair como nas outras vezes e me livrarei. Mas ele não sabia ainda que o Senhor já se havia retirado dele. Então os filisteus o agarraram, furaram os olhos dele e o levaram para Gaza. Amarraram-no com correntes de bronze e o puseram a virar moinho na prisão. Mas o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Os governantes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom, para se alegrar. E, para se alegrar, diziam: O nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão nas nossas mãos. Eles se alegraram com isso. O povo, quando viu Sansão, louvava o seu Deus, dizendo: O nosso Deus entregou nas nossas mãos o nosso inimigo, aquele que destruía a nossa terra e multiplicava os nossos mortos. Com alegria no coração disseram: Mandem vir Sansão para que ele nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere e ele os divertia. Quando o fizeram ficar em pé entre as colunas, Sansão disse ao moço que o guiava pela mão. Ele estava cego, ele estava ali no meio daquela bagunça toda, as pessoas estavam se divertindo com ele ali. Então ele disse para o moço: Deixe-me apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu possa me encostar nelas. Ora, o templo estava cheio de homens e mulheres, e também ali estavam todos os governantes dos filisteus. E sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres, acima do teto estava lá, 3.000 homens e mulheres, que olhavam enquanto Sansão se divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim. Dá-me força só mais essa vez. Ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus que furaram os meus olhos. Em seguida, Sansão abraçou-se às 2 colunas do meio que sustentavam o templo e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a mão esquerda na outra, e disse: Que eu morra com os filisteus. E empurrou com toda a sua força, e o templo caiu sobre os governantes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, foram mais os que Sansão matou quando morreu do que os que ele havia matado durante toda a sua vida. Então os seus irmãos e toda a sua casa e seu pai foram buscar o corpo. Eles o levaram a sepultar em Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão julgou Israel durante 20 anos. Então a gente vê um homem extremamente
irado, vingativo, um homem que fez péssimas escolhas, um homem que flertou com o perigo e com o pecado de uma maneira assim muito profunda, e que mesmo assim Deus usou ele para livrar o povo. Por quê? Porque os filisteus todos, nesse contexto aqui, as grandes lideranças dos filisteus morreram naquele dia. Então ele matou mais gente quando morreu, na hora da sua morte, do que antes. Bom, vamos agora ao Salmo 114. As maravilhas do Êxodo. Quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó, do meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou o santuário do Senhor e Israel o seu domínio. O mar viu isso e fugiu, o Jordão recuou, os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros do rebanho. O que lhe aconteceu ao mar para que você fugisse assim? E você, Jordão, por que recuou? Montes, por que estão saltando como carneiros? E vocês, colinas, como cordeiros do rebanho? Trema, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. Ele transformou a rocha em lençol de água e o rochedo em manancial. Legal, né? Um salmo curtinho, mas que mostra o poder de Deus em libertar o seu povo e em fazer com que toda a natureza se fosse ali usada para a passagem de Israel, né? O mar se abriu, o Jordão, os montes saltaram, as colinas, quer dizer, Deus foi mexendo com toda a criação para favorecer o seu povo. E agora Atos 25. Paulo é levado a Festo e apela para César. Então, trocou o governante, Paulo vai, depois de 2 anos preso, vai falar agora com Festo. 3 dias depois de ter assumido o governo da província, Festo saiu de Cesareia e foi para Jerusalém. E logo os principais sacerdotes, os maiorais dos judeus, que lhe apresentaram queixa a respeito de Paulo. Contra ele, pediram a Festo o favor de mandar que ele fosse trazido a Jerusalém. É que eles tinham armado uma emboscada para matar Paulo no caminho. Então eles pediram, olha, traz Paulo para Jerusalém. Eles queriam matar no caminho. Veja, depois de 2 anos eles ainda continuavam irados com Paulo. Festo, porém, respondeu que Paulo continuaria preso em Cesareia e que ele mesmo muito em breve partiria para lá, e concluiu: aqueles de vocês que estiverem habilitados me acompanhem, e havendo contra este homem qualquer crime, acusem-no. E não se demorando entre eles mais de 8 ou 10 dias, foi para Cesareia. No dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Quando Paulo chegou, os judeus que tinham vindo de Jerusalém ficaram em volta dele, fazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar. Então Paulo, defendendo-se, disse: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Então Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, veja, esses governantes queriam que os judeus ficassem ali controladinhos, porque os judeus, se eles se revoltassem, o império poderia ter problemas. Então eles queriam manter os judeus ali tranquilinhos. Querendo assegurar o apoio dos judeus, perguntou a Paulo: você gostaria de ir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito destas coisas? E veja só, Paulo entendeu a sacada. Ele entendeu. Festo está querendo favorecer os judeus e levar Paulo para Jerusalém. Paulo sacou. E aí ele respondeu no versículo 10: estou diante do tribunal de César, onde convém que eu seja julgado. Não fiz mal nenhum aos judeus, como o Senhor sabe muito bem. Se de fato pratiquei algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se pelo contrário não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém pode me entregar a eles. Apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: já que apelou para César você irá. Passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia a fim de saudar Festo. Como se demorassem ali alguns dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: Félix deixou aqui preso certo homem, a respeito de quem os principais sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram queixa, quando eu estive em Jerusalém pedindo que o condenasse.
eu lhes disse que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. Assim, quando eles vieram para cá, sem nenhuma demora, no dia seguinte, assentando-me no tribunal, determinei que o homem fosse trazido. Levantando-se os acusadores, não mencionaram nenhum dos crimes de que eu suspeitava. Traziam contra ele algumas questões referentes à sua própria religião, e particularmente a certo morto chamado Jesus, que Paulo afirma estar vivo. Estando eu perplexo quanto ao modo de investigar essas coisas, perguntei-lhe se queria ir a Jerusalém para ali ser julgado a respeito disso. Mas, havendo Paulo apelado para que ficasse em custódia para o julgamento de César, ordenei que o acusado continuasse detido até que eu o enviasse a César. Então Agripa, que é o rei, ele está ouvindo Festo contar isso, disse a Festo: Eu também gostaria de ouvir esse homem. E Festo respondeu: Amanhã você poderá ouvi-lo. Então Festo de novo fala a Agripa. De fato, no dia seguinte, vindo Agripa, Berenice, com grande pompa, tendo eles entrado na sala de audiência, juntamente com os oficiais superiores e homens eminentes da cidade, Paulo foi trazido por ordem de Festo. Então Festo disse: Rei Agripa e todos os senhores aqui presentes, vejam este homem, por causa de quem toda a multidão dos judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convinha que ele vivesse mais. Porém, eu achei que ele não tinha feito nada que fosse passível de morte. Entretanto, tendo ele apelado para o imperador, resolvi mandá-lo para lá. No entanto, a respeito dele, nada tenho de mais concreto que possa escrever ao imperador. Por isso, eu o trouxe à presença dos senhores, especialmente à sua presença, ó rei Agripa, para que, feita a arguição, eu tenha alguma coisa que escrever. Eu não tenho nada para escrever por enquanto. Então, faz a arguição e eu tento pegar alguma coisa. Porque não me parece razoável enviar um preso sem mencionar ao mesmo tempo as acusações que existem contra ele. Olha só a situação que os governantes de Roma estão tendo. Eles estão com um pepino na mão, eles não têm como acusar Paulo e eles querem manter ali os judeus tranquilos, querem favorecer também os judeus. Enfim, e a gente vai continuar a leitura dessa história amanhã, se Deus quiser. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até mais.